Fala galerinha, tudo em cima? Bem pessoal, nessa aula a gente vai estudar potenciação e notação científica. Esses dois temas são de extrema importância, pois você vai fazer uma revisão de matemática básica e se preparar para estudar funções exponenciais e funções logarítmicas, tá? Então se concentra, vem comigo que a hora é essa. Vamos lá. Bem, a primeira parte aqui que a gente vai estudar é potência com expoente natural. Como é que se dá a potência de expoente natural? Veja, eu vou pegar aqui o exemplo, ó, 2 elevado a 3. Ou, se você preferir, pode ler 2 ao cubo, né? O que é que significa 2 ao cubo? Primeira coisa, esse 2 aqui ele é chamado de base. Esse 3 ele é chamado de expoente, beleza? Então, a base é o termo que se repete numa multiplicação e o expoente indica quantas vezes você vai repetir a base nessa multiplicação. Nesse caso, como é 2 elevado a 3, eu vou repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Ora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse 8 é chamado justamente de potência, tá? Então, temos aqui a base, o expoente e a potência é o resultado da continha. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer mais alguns exemplos. 3 elevado a 4. Tem uma base que é 3 e o expoente que é 4. Nesse caso, a gente vai repetir o número 3 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ora, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Beleza? Outro exemplo. 2 sobre 5 elevado a 2. Então, vai ficar 2 quintos vezes 2 quintos. Como o expoente é 2, eu vou repetir a base duas vezes. Que eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25, né? Multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Beleza? Vê só, pessoal. De modo geral, se eu tiver um número A elevado ao expoente n, eu vou pegar esse A e multiplicar por ele mesmo exatamente n vezes. A ideia é essa, beleza? Vou fazer aqui mais alguns exemplos e trazendo para você algumas observações importantes, tá? Olha só, quanto é que dá menos 2 ao quadrado? Ora, como o expoente é 2, eu vou repetir a base que é menos 2 duas vezes. Nesse caso, menos por menos é mais, 2 vezes 2, 4. Vamos mais um exemplo. Menos 2 à terceira é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Repete o menos 2 três vezes, que é a indicação do expoente. Comparando os sinais, menos por menos, mais por menos é menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vamos mais um exemplo. Menos 2 à quarta é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quando você comparar os sinais, ó, menos por menos é mais por menos é menos, e menos por menos vai dar mais. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vamos mais um aqui. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Comparando os sinais aqui, ó. Menos por menos mais por menos menos, menos por menos mais por menos dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Onde é que eu quero chegar com essa quantidade de exemplos? Simples. Observe que quando o expoente foi par, o resultado deu sempre positivo. Expoente ímpar, como a base é negativa, o resultado deu negativo. Vou escrever mais outros dois exemplos. 3 à terceira. 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui dá 27. 3 ao quadrado. 3 vezes 3. Isso aqui deu 9. Observe. Expoentes pares. Resultados sempre positivos. Expoentes ímpares.
expoentes ímpares, o sinal do resultado é o mesmo sinal da base. Veja, quando a base é negativa, o resultado dá negativo. Quando a base é positiva, o resultado dá positivo. Então, observações. Nesse caso, primeira observação. Expoente par, o resultado é sempre positivo. Observação 2. Expoente ímpar, o sinal do resultado é igual ao sinal da base. Agora, pessoal, atenção numa coisa. Cuidado com o seguinte. Se eu tiver menos 2 ao quadrado, quem é que está elevado ao quadrado? É todo esse menos 2 aqui, ó. Então, vai ficar menos 2 que multiplica menos 2. Por isso que o resultado vai dar menos 1 menos mais, 2 vezes 2, 4. Agora, se eu tiver menos o 2 ao quadrado, nesse caso, quem está elevado ao quadrado é apenas esse número 2. Então, esse sinal negativo é da expressão, e eu vou fazer 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Esse resultado dá menos 4. Então, tem uma grande diferença quando eu tenho menos 2 entre parênteses e eu tenho menos 2 sem parêntese, tá? Então, tem que ter cuidado nessa observação. Vamos pegar mais um exemplo aqui, só para vocês entenderem melhor. Menos 3 entre parênteses a quarta. Quem é que está elevado à quarta? É o menos 3. Então, vou fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Aqui vai ficar menos por menos mais por menos, menos por menos, mais. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Resultado, 81 positivo. Caso esse menos 3 não venha com parêntese, aqui quem está elevado a 4 é apenas o número 3. Então, eu tenho que repetir o sinal, menos, e tenho que fazer 3 à quarta, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui vai dar menos 81. Então, essa é a grande observação. Tranquilo? Bem, pessoal, o tema agora é expoente com número negativo. Como é que a gente vai fazer com expoente negativo? Vou pegar aqui logo um exemplo. 3 quartos elevado a menos 2. Toda vez que o expoente for negativo, você vai inverter a base e colocar o expoente positivo. O inverso de 3 quartos é 4 terços, beleza? A regrinha só é essa. Então, aqui você resolve normal. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Mais um exemplo aqui. 2 elevado a menos 1. Expoente negativo, primeira coisa, você inverte a base. O inverso de 2, como aqui tem um oculto, né? É 1 sobre 2, elevado a 1 positivo. Repetindo, expoente negativo, inverte a base, coloca o expoente positivo. 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Beleza? Vamos lá. Vou pegar mais um exemplo aqui. Menos 5 sobre 2 elevado a menos 4. Esse sinal negativo aqui está no 5, mas se refere a toda a fração, tá? Pode ser escrito assim, ó, menos a fração. Ora, expoente negativo, você vai inverter a base, ou seja, 2/5, e colocar o expoente positivo. Detalhe, base negativa elevado ao expoente par, resultado sempre positivo. Expoente par, resultado sempre positivo, como a gente acabou de ver. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, né? Isso aqui vai dar 16. 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Né? Você vai pegar o 5 e multiplicar por ele mesmo 4 vezes. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. Tranquilo? De modo geral, pessoal, se eu tiver um número A elevado a menos N, você vai inverter a base, vai ficar 1 sobre A, e elevar o expoente positivo. Inverte a base, coloca o expoente positivo. Aqui, como há um número genérico, né, eu tenho que garantir que ele seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Beleza? A ideia é essa. Potência com expoente fracionário, né? O que é que a gente vai fazer com isso aqui? Ó? Eu tenho uma base A elevado a um expoente M
sobre n, tá? Expoente fracionário. Quando isso aqui acontece, eu posso pegar essa potência e transformar numa raiz. De que forma? A base continua sendo A, esse n, que é o denominador, vai virar índice, e o m, que é o numerador, vai virar expoente. Então, essa é a conversão que você deve fazer. Como é que a gente usa isso para resolver potência? Olha, um exemplo. 8 elevado a 2/3. Vê, isso aqui, como expoente é fracionário, posso transformar numa raiz. De que forma? A base continua sendo 8, o denominador, que é 3, vira índice, o numerador, que é 2, vira potência. Aqui, a ordem que você resolver não importa. Como assim, professor? Eu posso resolver primeiro a potência, ficando 8 ao quadrado, 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Por que o resultado é 4? Pois, se eu pegar 4 à terceira, que é 4 vezes 4 vezes 4, isso aqui dá 64. Beleza? Ou, posso resolver primeiro a potência. Né? De que forma? Raiz cúbica de 8 é 2. Por que eu sei que é 2? Porque se eu fizer a operação inversa, 2 à terceira vai dar 8. Beleza? Então, raiz cúbica de 8 é 2. E 2 ao quadrado vai dar exatamente 4. Beleza? Vamos pegar mais um outro exemplo aqui. Ó. 9 elevado a menos 0,5. Ó, expoente negativo, nem pense duas vezes. Inverte a base e coloca o expoente positivo. Professor, esse número decimal, o que é que eu devo fazer? Você deve transformar em fração. Ou seja, eu pego 0,5, que é a mesma coisa do que 5 décimos. Tá? Simplificando aqui por 5, vai ficar meio. Então, nesse caso, 1 sobre 9, na realidade, está elevado a meio. Ou seja, expoente fracionário. Expoente fracionário, como a gente acabou de ver, pode ser transformado numa raiz. A base mantém um nono, o denominador vira índice, o numerador vira expoente. Ora, na realidade, isso aqui é raiz quadrada de 1/9, né? Eu vou fazer raiz quadrada de 1, 1, e raiz quadrada de 9, 3. Tranquilo? Vamos fazer mais exemplos? Olha esse outro exemplo aqui, ó. 1 sobre 27 elevado a menos 0,333. Observe que isso aqui é uma dízima periódica. E a dízima periódica pode ser transformada em fração. Caso você não saiba que a fração 0,333 é 3 sobre 9, não se apavore. É só você procurar a aula aí de números reais que você vai aprender e sair fácil, beleza? Então, isso aqui transformando em fração, né, dízima periódica, 3 sobre 9. Simplificando aqui por 3, é 1/3. Tá? Na realidade, como o expoente é negativo, né, a gente vai logo inverter a base e colocar o expoente positivo. Beleza? Feito isso, a gente acabou de ver que 0,33333, dízima periódica, é a mesma coisa que 1/3, ou seja, eu transformei em fração. Ora, 27 elevado a 1/3, como é um expoente fracionário, eu coloco isso aqui numa raiz. Então, vai ficar raiz cúbica de 27 elevado a 1. Pela regrinha que a gente acabou de ver, o denominador vira índice, o numerador vira expoente. Raiz cúbica de 27 é 3. Essa é a resposta. Por quê? 3 à terceira, 27. Tranquilo, pessoal? Parte importantíssima é a propriedade das potências. Coloquei 5 propriedades aqui, que a gente vai aprender bem direitinho. Vamos lá. Propriedade 1. Multiplicação de potência de mesma base. Ó, multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Como exemplo, eu vou fazer 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Na realidade, aqui vai ficar 2 elevado a 8. Beleza? Já na divisão,
de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 5, só que agora dividido por 2 elevado a 3. Divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Tranquilo? E agora eu vou ter potência de potência. Na potência de potência, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Vai ficar m vezes n. Por exemplo, 2 elevado a 5 elevado a 3 caracteriza uma potência de potência, que eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 2 elevado a 5 vezes 3, 15. Beleza? B. Bem, temos agora a propriedade 4, que é a distributiva da potência em relação à multiplicação. Não tem segredo. Eu tenho A vezes B elevado a N. Aqui você pode utilizar A elevado a N vezes o B elevado a N. Tá? Cuidado, nesse caso você não pode somar os expoentes. Tá? Não confunda. A propriedade acaba por aqui. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 3 elevado a 4, eu posso preferir resolver assim, ó, 2 elevado a 4 e o resultado multiplicar por 3 elevado a 4. Tranquilo? Da mesma forma, é a propriedade 5, ó, distributiva da potência em relação à divisão. Eu posso fazer A elevado a N dividido por B elevado a N. Se eu tiver, por exemplo, 2 sobre 3, essa fração é a mesma coisa que a divisão, né? Elevado a 4, eu posso fazer 2 à quarta dividir por 3 à quarta. Beleza? E aí a gente vai fazer alguns exemplos para a gente praticar melhor essas propriedades. Vamos lá, pessoal, resolver esse exercício aqui bem legal. Bem, o que eu tenho que analisar inicialmente é, se eu for resolver 32 elevado a 4, vai dar um número grande. Depois multiplicar por 64 vai dar um número maior ainda. Então não é interessante a gente resolver fazendo as operações básicas assim de cara. Qual vai ser a ideia? Eu vou tentar resolver essa questão utilizando as propriedades da potência. Basta observar que cada uma dessas bases aqui pode ser escrita na base 2. Vamos ver como é que vai ficar. Vou pegar o 64, decompor ele em fatores primos. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2 é 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Beleza? Veja, esse 32 aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 fatores 2, então vai ficar 2 elevado a 5. Esse 32, que é 2 elevado a 5, vai estar elevado a 4. Vezes o 64, por sua vez, tem um fator a mais do que o 32, que é esse cara aqui, ó. Beleza? Com isso, o 64 vai ser 2 elevado a 6. Tranquilo? Vezes 2 elevado a menos 3. Sobre... Ó, aqui eu vou utilizar potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 4 elevado a 2 vezes 5, 10. Dividido por 2 elevado a menos 1. Aqui vou utilizar a potência de potência, né? Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 20, vezes 2 elevado a 6, vezes 2 elevado a menos 3. Sobre o 4, olha a forma fatorada do 4 aqui, é 2 fatores, ou seja, 2 ao quadrado, que está elevado a 10, beleza? Dividido por 2 elevado a menos 1. Ó, trazendo para cá, aqui no numerador, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base, que é o 2, e vou somar os expoentes. 20 somado com 6, somado com menos 3. Sobre potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Fica 2 elevado a 20. Beleza? Como aqui eu tenho uma divisão
de potência de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então vai ficar 20 subtraído por menos 1. Subtraído por menos 1. Beleza? Vamos fazer as operações, ó. Vamos somar aqui, ó. 20 mais 6, 26. 26 somando com menos 3 dá 23 positivo. Sobre. Menos por menos dá mais. Então aqui na realidade vai ficar 20 mais 1, que é 21. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Nessa subtração vai dar 2 elevado a quanto? 23 menos 21 dá 2. E 2 ao quadrado dá 4. E aí você finaliza a questão, beleza, pessoal? Olha, veja só. Eu vou finalizar o vídeo por aqui para que a aula não fique muito extensa, tá? Mas fiquem ligados e assistam o vídeo de notação científica, porque lá a gente vai ver a segunda parte do vídeo e vamos resolver questões tanto de notação científica como de potência, para a gente praticar e ficar fera, beleza? Então estou aguardando vocês lá. Um abraço e até logo.